Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, Antigo Testamento. Quando você passar o Pentateuco, aí você vai ter Josué, Juízes, Samuel. Então você vai encontrar o primeiro livro dos Reis. Por gentileza, abra no capítulo 11. Primeira Reis 11, vamos ler a partir do versículo 1. Antes disso, vamos orar, pedir ao Senhor que fale conosco. Pai maravilhoso, nós te somos muito gratos por tudo. O Senhor tem nos sustentado com uma bondade e uma misericórdia que só o Senhor tem. E que de nossos corações possa transbordar essa bondade que nós temos recebido, Senhor. Pai, nós queremos te pedir agora que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, que ela venha com vida e com sabedoria provenientes de ti, Senhor, não de mim, que não tenho nada, para abençoar o teu povo. Nos transforma para a tua glória e para o nosso bem. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém, gente? Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 11, diz assim, olha: o rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, mulheres dos moabitas, amonitas, edomitas, sidônios e dos heteus, das nações acerca das quais o Senhor disse aos filhos de Israel: a elas não entrareis, tampouco elas entrarão a vós. Olha que expressão forte, né? Entrar. Porquanto certamente elas desviarão o vosso coração atrás dos seus deuses. Salomão se apegou a estas em amor. Ele teve 700 esposas, princesas, tudo princesa, tudo filhinha de papai. Osso duro de roer. E 300 concubinas. E as suas esposas desviaram o seu coração. Porquanto sucedeu, quando Salomão era idoso, que as suas esposas desviaram o seu coração atrás de outros deuses. E o seu coração não foi perfeito diante do Senhor, seu Deus, como foi o coração de Davi, seu pai. E aí vai dar uma lista de ações de Salomão, construindo altares para outros deuses, deuses que o texto vai chamar de abominação. E aí lá no versículo 11, o Senhor exorta Salomão, fala: você não guardou o meu pacto, os meus estatutos, e eu vou tirar de você o reino também. Gente, esse texto é um texto que me dói um pouco, porque quando eu me apaixonei pela Bíblia na adolescência, eu logo me apaixonei também por Salomão. Eu gostava muito dessa ideia de um homem muito sábio, que tinha, por inspiração divina, né, por causa da sabedoria que Deus lhe deu, soluções para os problemas, que fazia boas escolhas. Eu gostava da maneira, eu gosto, quem me acompanha um pouquinho sabe o quanto que eu cito Salomão nos provérbios a ele atribuídos, nos textos de Eclesiastes. Eu gosto da questão da mente humana e eu vejo em Salomão uma psicologia avançadíssima. Eu vejo ele falando da alma humana de uma forma que agora a psicologia moderna começa a entender. Ele fala do inconsciente antes de Freud. Ele liga a ansiedade à depressão antes de Aaron Becker. E ele tem umas ideias tão interessantes. Ele é tão sábio, porque de fato Deus deu a ele
muita sabedoria. E eu era tão fã disso que eu lembro que Deus nunca me perguntou o que perguntou para ele, né? Tipo assim, escolhe uma coisa. Mas eu ficava emulando essa situação na minha cabeça, né? E mesmo sem Deus perguntar, eu dizia: Senhor, se for uma coisa só, me dá sabedoria. Agora, lógico que eu fazia isso porque eu aprendi com ele, né? Agora ele não, ele de fato viveu a experiência ali sem precedentes. De Deus chegar para um jovem e perguntar a ele: o que é que você quer? Escolhe. Imagina um jovem na flor da idade, recebe esse cheque em branco do céu, preenche com o que você quiser. Você escolheria sabedoria? E olha que não foi um pedido egoísta, não foi sabedoria para ter isso e aquilo, porque talvez o meu pedido seja até um tanto mais egoísta do que o dele, porque eu vi que deu certo. Eu vi que deu bom, eu disse: ó, eu vou por aqui que aqui dá bom. Não, ele de fato, ele nem imaginava o tanto de sucesso, de prosperidade que ele ia ter. E ele pede sabedoria, na verdade, para cuidar bem das pessoas. É o que ele pede: Senhor, eu quero sabedoria para cuidar bem do povo, porque eu sou jovem, inexperiente. Quem sou eu para governar sobre esse povo? Me dá sabedoria para cuidar bem das pessoas. E Deus gostou tanto do coração dele, do pedido dele, falou: vou te dar o que você pediu e o que você não pediu. Vou te dar riqueza, vou te dar um grande nome, vou te dar influência, o que você não pediu, porque se você tem esse coração ligado aos outros e sábio, você pode administrar bem outras coisas. E na verdade, gente, é que um homem como Salomão, quando ele chega nessa fase da vida e ele pede isso, essa decisão, ela não foi construída agora, porque esse pedido, ele já é em si muito sábio. Você entende? É uma coisa que ele mesmo ensina em Provérbios. Na verdade, quem busca sabedoria já tem um tanto de sabedoria. Porque quem não tem sabedoria nenhuma nem pensa nisso. Ele pensa em outras coisas. E isso é dito expressamente sobre Salomão antes do pedido. O pedido dele vem em primeiro livro de Reis, capítulo 3. Mas no capítulo 2, Davi, seu pai, já bem velho, perto de morrer, chama o jovem Sassá e dá a ele algumas instruções. E dando instruções, David fala para Sassá assim, no versículo 9 do capítulo 2: você é um homem sábio e saberá o que fazer. Então, na verdade, Salomão, ele já era sábio antes de pedir sabedoria. Deus aumentou a sabedoria que ele já tinha. Porque Deus, na verdade, sempre multiplica aquilo que a gente valoriza. E por que ele é jovem e naquela hora H ele não pede um PlayStation 5? Ele não pede para bombar no TikTok? Ele não pede alguma coisa da mente avoada de um homem? Ele pede sabedoria. Se a gente voltar na história dele, em Provérbios 4, ele conta um pouco como foi a infância dele. Provérbios 4, ele conta que ele andava com o pai dele é Davi. E Davi dizia para ele: a coisa mais importante da vida é sabedoria. Faça tudo para adquirir sabedoria. No versículo 7 de Provérbios 4, está dito isso: meu pai me dizia, empenhe todo o seu esforço para alcançar sabedoria. E ela vai te proteger, ela vai te honrar. Então essa criança, ela cresce ouvindo isso, ela cresce criando esse amor pela sabedoria. Quando chega na hora H, que Deus pergunta, vem, brota na mente dele, brota o desejo que vinha sendo cultivado: eu quero sabedoria. E eu aproveito para abrir um parêntese, não é nem meu tema central, mas eu aproveito para perguntar para a gente, pais, quais são os amores que nós estamos semeando no coração dos nossos filhos? Será que o seu filho, a sua filha, hoje, diante de uma pergunta assim, faria essa escolha?
Ou será que seu filho, diante de uma pergunta assim, diria: meu pai, eu quero muito o Bahia campeão da Libertadores? E tipo assim, não tem nenhum problema do Bahia ser campeão da Libertadores, amém, que assim seja. Mas não é estranho a pessoa gastar a única ficha que tem nesse amor? Será que esse deveria ser o maior amor do coração dele? Será que ele deveria crescer amando o Bahia sobretudo? Amando o anime sobretudo? Amando o Naruto sobretudo? Oh Deus, eu queria ser o Naruto. Será que ele deveria crescer, né, obcecado por metas humanas? Ah, Deus, eu queria muito que meu boletim fosse todo 10, pelo menos uma vez na vida. Quais são os valores, quais são os amores que nós estamos cultivando? Porque não tenha dúvidas, esses amores, esses valores, eles vão frutificar um dia. Um dia lá na frente vão influenciar nas principais decisões destas crianças. E se nós queremos que elas decidam bem, decidam pelo Senhor, decidam pela boa vontade de Deus desde cedo, nós temos que afirmar e mostrar para elas: a bênção da sua vida é o Senhor, é a palavra dEle, é a sabedoria que Ele pode te dar. E não basta falar, você tem que demonstrar isso na prática. Davi demonstrava, Davi não só falava. Davi era um homem apaixonado pelo Senhor. Porque é fácil você falar: meu filho, a coisa mais importante da vida é Jesus. E ele vê você todo dia trocando Jesus por um dinheiro a mais corrupto, trocando Jesus pelo pecado. Ele fala: meu pai, na teoria tem esse papo de Jesus, de Bíblia, de Deus, de fé, mas na prática o que ele ama mesmo não é o Senhor. O tesouro não é o Senhor. E lá na frente também ele vai fazer essa troca. Você entende? Então a gente precisa pensar sobre isso. Agora Salomão, ele pediu sabedoria, Deus deu a ele sabedoria, e é interessantíssimo o que acontece, porque, gente, Israel não era um país geopoliticamente falando muito notório. Até hoje, assim, Israel é famoso, mas é um país pequeno, é uma nação pequena ali, né? Israel nunca foi um império, por exemplo, no Antigo Oriente. Tivemos império babilônico, império egípcio, império assírio, né? Mais tarde veio o império romano. Mas você não tem império grego antes também. Mas você não tem um império judeu, não, sempre foi uma nação pequena, né? Uma nação ali com uma relevância histórica por causa do que Deus fez ali, mas nunca foi tão famosa assim, tão poderosa. E é interessante que em 1 Reis 4:34 diz que Salomão fica tão sábio que homens de todas as nações, entende, as nações do Antigo Oriente Próximo, aquela região, todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Ele virou uma estrela, ele ficou famosíssimo. Gente de todos os cantos do mundo conhecido chegavam lá, faziam viagens a Jerusalém para ouvir a sabedoria dele. Imagina quão sábio não era esse homem, quão interessante não era esse homem. Não tinha rede social para ninguém ver de longe. O pessoal ia, viajava, faziam caravanas, viagens longas, perigosas pelo deserto, para ter oportunidade de ouvir Salomão. A rainha de Sabá, ela veio da Etiópia e ela disse: não tô acreditando no que eu estou vendo, não. Me contaram, mas eu só acredito vendo. Era meio Tomé ela. O texto fala que ela viajou com a caravana para conhecer Salomão. Lá em 2 Crônicas 9:6 ela fala assim: olha, eu não acreditava no que me diziam. 2 Crônicas 9:6, eu não acreditava no que me diziam, mas agora que eu vi pessoalmente, eu percebi que não me contaram nem a metade. E ela fica boquiaberta com tanto que esse homem é sábio, com tanto que esse homem é inteligente, com tanto que esse homem é profundo, né? E eu vou dizer uma coisa a vocês, gente.
é muito estranho que Salomão caminhe para a idolatria, porque isso não combina com ele em nada, sabe? Não combina com ele em nada. Ele tem uma visão, uma teologia profunda que, sabe quando você faz uma coisa que não tem nada a ver com você? Você, por que eu estou fazendo isso? De vez em quando eu atendo algumas pessoas, a pessoa fala, pastor, eu estou fazendo uma coisa que eu sempre recriminei. Eu me vi preso numa situação, fazendo uma coisa, me comportando de uma forma que eu sempre condenei, eu sempre ridicularizei, eu sempre critiquei. O que está acontecendo comigo? Salomão, por exemplo, quando ele vai inaugurar o templo, lá em 1 Reis capítulo 8, ele faz uma oração. Ele fala 3 coisas nessa oração que mostra que não há espaço na mente dele, na teologia dele, para idolatria, para adorar outros deuses. Não há espaço nenhum. 1 Reis 8, 23, por exemplo, ele fala assim, ó, não há nenhum Deus em cima dos céus ou embaixo da terra como o Senhor. Ele sabe que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. No versículo 27 ele fala algo lindo, ele fala assim, Senhor, cá entre nós, nem os céus e os céus do céu, ou seja, nem o universo te comportam. Como é que o Senhor vai vir morar aqui nessa casa que eu estou construindo, nesse templo que eu estou construindo, se nem o universo te cabe? Ele sabe da grandeza de Deus, ele sabe que Deus não pode ser comparado a esses deuses de madeira que os outros povos adoravam. No versículo 41, olha o que ele fala assim, Senhor, abençoa essa casa, que abençoa esse templo, para que pessoas estrangeiras de todos os povos venham aqui te adorar, para que todo mundo reconheça que o Senhor é o único Deus. Aí você vai ler 1 Reis capítulo 11, e lá vai dizer que Salomão está lá construindo altares para Moloque. Moloque é um Deus ridículo. Moloque é um Deus que as pessoas matavam os filhos queimados no altar. Fico imaginando Sassá, que decepção, gente. Eu ficar decepcionado. Chegasse no reino assim, cadê eu imagino eu vim de Salvador. Cheguei lá, eu perguntando no aeroporto de Jerusalém, cadê Salomão, barril dobrado? O pessoal, não, o rei Sassá foi ali aonde? No culto de Moloque. Eu digo, de quem? Eu não acredito não. Aí eu chego lá, tá Sassá assim, ó, diante do altar de Moloque. Eu dizia, não, esse aqui? Esse não é meu Sassá não. E ele levantando e diante de vários deuses ridículos e fazendo coisas ridículas, e os cultos eram ridículos, os rituais eram ridículos, eram tolos, eram, como o texto fala, abomináveis ou repugnantes, eram nojentos. Coisas nojentas eram feitas, e Salomão está ali, vivendo tudo isso, aceitando tudo isso, e patrocinando, e participando. Como? O que aconteceu com ele, isso não cabe. Não cabe na cabeça dele. Mas a gente começa a entender o que aconteceu com Salomão, voltando um pouco na história. Indo lá para o velho Moisés, já no fim da sua carreira com o povo de Israel. Moisés velho, com o povo de Israel, ele antes de ir embora, reúne o povo e fala assim, olha gente, é o seguinte, Deus falou comigo, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão querer um rei igual aos outros povos, porque vocês não vão querer mais esse sistema que um profeta guia vocês, não, vocês vão querer um rei. O rei é mais pomposo, né? Isso está subentendido. O rei tem uma figura mais forte. Vocês vão querer uma figura humana para unir vocês. E beleza, tá bom. O povo que vai querer um rei, deu o rei. Entretanto, tem umas coisas que o rei não vai poder fazer. Aí em Deuteronômio 17:16 tem uma lista de 3 coisas. Número 1, o rei não vai poder ter muito cavalo. Muito cavalo não, vai não se achar lá o rei do gado, né? Rei do gado não, rei do, né? O dono do Aras, fica lá, gastar muita energia nisso, especialmente cavalo egípcio. O povo não ficar voltando no Egito, comprando cavalo. Essa ligação com o Egito, essa paquera com o ex-Egito, eu não quero. Porque o Egito era o principal fornecedor de cavalo. O povo chega a ficar indo no Egito, né? Simplesmente a principal esposa dele é egípcia, né? Não é judia. Você vê que ele
Como ele vai mudando as coisas. Mas sim, não quero ir no Egito. Segunda coisa, não quero o rei também muito acumulando. Não é que ele não pode ganhar, ele não deve ficar acumulando ouro e prata. Porque se ele fica acumulando, isso é um tesouro. Onde está o seu tesouro, aí está o seu. Não quero ele acumulando ouro e prata, não. Não quero. O rei não vai poder fazer isso. Mas por último, na verdade aparece em segundo lugar no texto, mas eu coloquei por último na lista. Olha o que Deus vai falar através de Moisés, ó. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. É certo. Se tiver muita mulher, vai desviar o coração. Não é tipo assim, pode. Não é pode, vai. É certo. Agora eu imagino que quando Moisés recebeu essa palavra, ele pensando assim, bichão, Moisés passou a vida toda com Zípora. Aí no fim da vida, ele teve uma outra esposa. A gente não sabe se Zípora estava viva ou estava morta, mas ele casou com uma cuxita. Moisés que teve duas, deve ter pensado assim, é muita, não pode ter 4, né? Ele não imaginar que Salomão teve 1000. Ele nem ia imaginar que Salomão teve 1000. Mas o texto fala, o texto que a gente leu fala, o texto começa assim, que Salomão, ele foi se apegando a essas mulheres. Lógico que não é um amor, segundo o padrão bíblico, mas ele tinha algum amor, ele tinha algum apego. E eu pergunto a você, por que Salomão desrespeita abundantemente as 3 regras? Por exemplo, se você olhar, para você ter referência para ver em casa depois com calma, se você olhar 2 Crônicas 1, 14 ao 16, fala que só de cavalinho ele teve 12.000, que a maioria era egípcio. Que ele juntou tanto ouro e tanta prata, que ouro e prata viraram coisas comuns em Israel. E mulher a gente leu junto, teve 1.000. 700 princesas e 300 concubinas. Agora eu pergunto, é por falta de conhecimento que ele fez isso, gente? De forma alguma. Se você ler 1 Reis 11:11, Deus fala, eu te falei, eu te avisei, e você mesmo assim quis quebrar os meus estatutos. Salomão sabia, mas sabe o que Salomão fez, gente? Ele pensou uma coisa que é muito comum, preste atenção, que todos nós que começamos a crescer um pouquinho, a prosperar um pouquinho na vida, ter alguma coisinha, a gente faz. Sabe o que a gente faz? A gente começa a pensar assim, ó, isso aí, na verdade, que Deus falou aí de não ter cavalo, de não ter ouro, de não ter mulher, é para os fraquinhos, é para os que vieram antes de mim, coitado, que não dão conta, mas eu não, Deus sabe que eu sou inteligente, Deus sabe que eu sou sábio, Deus sabe que eu dou conta, eu sei administrar tudo isso, eu sei ter cavalo, sei ter ouro, eu sei ter mulher. E ele achou que ele sabia. Ele falou, eu vou deixar ninguém me desviar, eu sei o que é certo, eu sei o que é bom, eu sei controlar, eu sei administrar. E de fato a mente dele, a inteligência dele era muito boa. Só que ele não contou com uma coisa. Ele não contou que a razão dele era bem encaixada, mas o coração veio de guerra. Preste atenção. Salomão em nenhum momento, em nenhuma fala dele, nem em Provérbios, nem em Cantares, de fato o texto dele, como a gente acredita, nem em Eclesiastes, depois de velho, vivendo já isso aqui, ele dá a entender em nenhum momento que acreditava que algum outro Deus de fato era Deus. Salomão é muito diferente, por exemplo, de outros reis de Israel, que você vê que os caras estão buscando de fato em Moloque, em Baal, em Astarote força, porque acreditam naqueles deuses. Salomão não acreditava, não. Salomão fazia isso por quê? Porque coração, para que se apaixonou? Ele não fazia racionalmente, ele fazia emocionalmente. Preste atenção. Na razão dele, ele sabia que estava errado, mas ele tinha uma ligação de coração. Quando a mulher, a princesa Sidônia, porque geralmente as princesas eram as mais bonitas que tinham, né?
Quando a princesa Sidônia jogava o cabelo e dizia assim, ó, e aí, Sassá? Hoje ela na minha tenda, né? Ela dizia, mas tem um detalhe, amor. Eu preciso fazer um cutinho ali ao meu Deus antes, um ritualzinho. Você passa lá? Ele dizia, mas não é bom. E ela dizia, você quem sabe o que é bom. Ele dizia, Deus vai entender. Porque o coração dele foi se apegando. A alma dele estava apegada delas, ele não conseguia se livrar. Por mais que ele soubesse. Deixa eu te falar uma coisa, gente. O nosso grande problema, às vezes, é achar que porque a gente sabe, a gente entende, a gente discerne bem as coisas, vamos conseguir lidar com tudo e com todos. Mas a gente esquece de uma coisa traiçoeira que bate dentro de nós. Sabe o quê? O coração. O coração. Jeremias 17:5. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Terrivelmente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o dominará? Quem discernirá os próprios sentimentos? Quem controlará o próprio coração? E a resposta é ninguém. Por isso o Senhor fala, eu, Senhor, sou quem sonda o coração. A única forma do seu coração ficar reto, não é você ser inteligente, não é conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não é ter a melhor teologia. Bom ter uma boa teologia, bom ter uma boa teologia, mas não é o suficiente. A única forma de você fazer boas escolhas na vida, sem o seu coração te sabotar, Deus te fala, é o seu coração que está nas minhas mãos. Porque se o seu coração não estiver na minha mão, você vai saber tudo, mas na hora H você vai decidir pelo coração. Porque Ele não vai deixar você ir pela sua razão. Ele não vai deixar você ir pelo seu conhecimento. Ah, mas eu ouvi, eu aprendi na EBD. Mas se o seu coração balançar, aí você vai ficar cantando, agora aguenta coração. Como? Como você faz? E eu não falo apenas de relações românticas, eu falo de tudo aquilo que entra em nosso coração e vira um amor. Deus falou para Salomão, não era para essas mulheres entrarem na sua vida. Toca o seu irmão e diz, irmão, não era nem para entrar, meu irmão. Eu aconselho muita gente que está querendo sair de situações. Pastor, como eu saio? E sabe o que era a resposta melhor? Não era nem para você ter entrado. A pessoa está aqui, já fez toda a análise, já disse, o certo é isso, é isso aqui que tem que fazer, o bíblico é isso, a vontade de Deus é essa, a teologia fala isso, mas coração miserável. Na hora H ele vai para o outro lado. Na hora H eu decido por ele. Na hora H eu não consigo. Sabe por que eu não consigo? Porque na verdade eu confiei o coração a mim mesmo. E esse é o problema de Salomão. Ele achou que ele administrava, que ele sabia lidar com tudo. Eu falei uma coisa, isso é uma ilusão, gente. Isso é uma ilusão. Quando o nosso coração é capturado, quando nossos sentimentos são capturados, nós fazemos coisas que, como a gente fala, né, o coração tem razões que a razão desconhece. Você se vê fazendo coisa que você condena, você fala, cara, como isso? Como é que eu fiz isso? Para onde foi isso? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou igual um apestalhado aqui. Eu estou me vendo fazendo coisas que eu condeno. Como? E você quer sair e você não consegue. E Paulo disse isso em Romanos 7. Paulo disse, rapaz, o homem na carne, ele concorda com uma coisa na mente, ele concorda com a lei de Deus na mente. Ele diz, eu na minha mente concordo com a lei de Deus, mas tem outra lei dentro de mim, tem outra força dentro de mim, que na hora H me mexe, eu não consigo fazer o bem. Miserável homem que sou, quem me libertará de quem? De mim mesmo.
quem me libertará dessa força que me sabota? Porque eu pensei, eu deixei tudo redondinho, eu vou fazer assim, eu vou encontrar a pessoa, fulano, e vou falar isso, eu vou encontrar minha esposa, meu pai, minha mãe, meus filhos, eu vou agir assim, eu vou agir assim, e quando você chega naquela hora, você tudo pensou, você não consegue. Trava a palavra, trava a ação, e você faz o que você não quer. Sabe por quê? Porque você não manda no seu coração. Pelo contrário, é Ele quem manda em você. Seus sentimentos mandam em você. Seus sentimentos mandam em você. E na hora H, eles decidem. Seus amores, suas paixões, o que foi cultivado, o que foi cativado. Você na hora H, você escolhe. Por isso Salomão era mais inteligente do que todos nós juntos aqui. O texto fala que ele não conseguiu. Como Deus disse a Moisés, olha, se o rei tiver muita mulher, não é uma possibilidade, não é certo. Elas vão desviar o coração dele. Através do quê? Da inteligência? Não, do sentimento. Do que foi cativado. Mas é curioso que Deus fala assim em 1 Reis 11:4, fala assim, que o coração de Salomão não foi perfeito como o de Davi. Como de quem? Não foi perfeito como o de David? David não é o cara que olhou uma mulher também, cobiçou, engravidou a mulher, para esconder a gravidez, matou o marido? Como é que o coração de David pode ser perfeito? Mas sabe qual a diferença de Davi para Salomão? Quando Deus exortou Salomão, sabe o que Salomão fez? Continuou achando que podia administrar. Deus falou, vou levantar um servo que vai dividir teu reino. Aí Deus levantou Jeroboão. O que Salomão fez? Tentou armar uma situação para conter. Porque ele acha de fato que ele consegue na inteligência dele administrar as coisas. Da visão não, da visão quando ele entendeu que ele perdeu o controle do próprio coração. Sabe o que ele faz no Salmo 51? Ele fala, Senhor, leva tudo, em outras palavras, leva tudo, leva tudo, leva tudo, leva tudo, arranca tudo, eu não quero administrar mais nada, só tem uma coisa que eu não posso perder, só tem uma coisa que eu não posso perder, que é aquilo que é capaz de dominar o meu coração. Não tires de mim teu espírito. E é o que Paulo disse também em Romanos 7, ninguém domina a si mesmo, mas em Romanos 8 ele fala, eu não consigo dominar a mim mesmo, mas graças a Deus em Jesus Cristo, que através da obra da cruz, do preço pago no Calvário, através da santificação que Ele operou na cruz, Ele me deu a maior bênção do mundo, o Santo Espírito que me liberta de mim mesmo e pode me guiar. Então Davi, na verdade, eu vou lhe falar uma coisa aqui, talvez você nunca ouviu. Davi era mais sábio que Salomão. Porque Salomão chega no momento que ele acha que é ele mesmo. Davi sempre soube que era o Senhor. Davi sempre soube que as boas decisões que ele tomava, só tomava pela presença do Espírito Santo. Davi viu o homem que perdeu o espírito, Saul, só fazendo besteira na vida. Ele disse, não adianta ter coroa, ter poder, ter dinheiro, ter influência, ter tudo e ficar assim louco. Não, Senhor, tira tudo, só não me tires o teu espírito. Só não me lances fora da tua presença. Porque se tem alguém que pode dar jeito no meu coração, é o Senhor. E ele diz no versículo 10 do Salmo 51, cria em mim um coração puro. Eu não tenho mais um coração puro, porque o pecado bagunça o nosso coração. Ele fala no versículo anterior, Senhor, meu pecado me persegue, está sempre diante de mim. Uma vez que Ele entrou em mim, Ele me mudou, e eu não consigo mais lidar comigo mesmo. É uma bagunça meus sentimentos, mas o Senhor pode me purificar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Renova em mim um espírito voluntário. Sabe o espírito voluntário? Um espírito que tem vontade de fazer a coisa certa. Eu sei que não é por mim, porque meu coração é corrompido. Só o Senhor pode gerar esses bons desejos no meu coração. Só o Senhor. Mas para isso, eu tenho que quebrar essa ilusão de que eu tenho o controle. Salomão, na verdade, ele foi contra a própria sabedoria dele. Olha o que ele diz em Provérbios 3, 5. Ele fala assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, não te sustentes no seu próprio conhecimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não ache que você tem sabedoria para administrar o mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Afasta-te do mal. Ele disse: não, vem para cá, mal. Vem para cá que eu administro. Vem para cá que eu administro. E o mal tomou o coração dele. E mesmo não concordando, ele fazia. Ele fazia porque estava pegado. E não conseguia largar. Não conseguia deixar. Não conseguia fazer boas escolhas. Eu vou te falar, meu irmão, se o seu coração estiver cheio de sentimentos carnais e desalinhados com o Senhor, você não vai conseguir fazer boas escolhas. Você pode ter toda a instrução do mundo, ouvir a melhor pregação, ler o melhor livro, na hora H você não vai conseguir. Eu não falo só de escolhas românticas, não. É escolhas profissionais, escolhas com seus filhos, escolhas de qualquer natureza. Você não consegue. Porque na verdade só tem um que pode domar esse coração velho. Romanos 8,14. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. A gente tem que entender que andar com Deus é baixar a cabeça e dizer: guia a minha vida, manda na minha vida. É por isso que Davi escreveu o Salmo 23, porque ele entendeu. Com a sabedoria do alto, ele entendeu: peraí, olha como são as ovelhas. Davi conheceu o leão, Davi conheceu o urso. Ele não escreve salmos onde ele se posiciona como um leão, como um urso. Ele disse: não, que nada, bom mesmo é ser ovelha. Ele escreve: o Senhor é meu pastor, e Ele me faz deitar aqui, Ele me faz levantar, Ele me guia. E ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não tem problema, desde que Ele esteja comigo. É isso que eu tenho que ter na minha vida, porque eu não consigo lidar comigo mesmo. Diga ao seu irmão assim, ó: não se iluda, querido, você não se governa. Gálatas 5:22 diz que domínio próprio é fruto do Espírito. Só tem domínio próprio quem é dominado pelo Espírito Santo. Senão não tem. Você vai sabotando a sua vida toda, você vai estragando tudo. Por quê? Porque o seu sentimento não deixa. Não deixa. Mas você vai cantar a música que eu cantei aqui: coração para que se apaixonou. Aí o cara fala assim, ó: eu vou fazer promessa. Ai, para não me apaixonar. Não adianta fazer promessa, fazer tudo que você quiser. Ele vai de novo, ele vai aprontar igualzinho de novo. Deixa eu aproveitar aqui esse tema que eu falei, que eu brinco com música, eu uso música. Mas sim, tem que ter cuidado com música também. Ela também é uma coisa que, se entrar no seu coração de maneira errada, te bagunça toda. Lembra uma vez eu atendendo um rapaz, ele: pastor, eu não sei, eu não estou querendo ficar casado. É por quê, meu irmão? Não sei. Eu acordo assim e digo: poxa, estou casado. Quero. Eu para cá, para lá, perguntei uma coisa, outra, nada. Depois de muito, aí me veio assim na cabeça: será que ele está ouvindo uma música? Foi a última coisa que eu perguntei. Você está ouvindo o quê? Não, nada demais não. De vez em quando eu ouço um safadãozinho.
Eu disse, como é Safadão? Aquele cara que canta assim, né? Sonhei que estava me casando, acordei em desespero. Deus abençoe o Safadão, nem conheço nada dele, mas assim, ele canta isso, não canta? Ele diz, canta. Então vocês que vocês ouviram todo dia isso, né? Sonhei que estava me casando, acordei em desespero. Vida de casado é boa, só perde para de solteiro. Aí você vai amar o casamento, assim. Você vai ficar doido para casar assim, né? 1 Coríntios 15:33, né? Não vos enganeis. Eu gosto do não vos enganeis. Porque podia ser só assim, ó. As más conversações corrompem os sentimentos bons, o que há de bom em nós. Podia ser só assim. Mas ele bota antes o não vos enganeis. Porque alguém se engana. Não, eu consigo de boa aqui. O casal pega a estrada, vai viajar juntos. E a playlist é Marília Mendonça a viagem toda. Super respeito. Quando eu falo, tá gravando essas coisas, super respeito a Marília. Marília, um gênio da música, um fenômeno, minha novinha, né? A memória dela, já faleceu. Super respeito. Mas cá, entre nós, ela só canta adultério. Eu não entendo como é que um casal faz daquilo a sua playlist romântica. Estamos aqui, bem pior que eu, você que me traiu, que não sei o quê. Você me traiu, eu devolvi. Eu vou lhe trair, estou com um amante, ninguém sabe, não sei o quê. Como? Como é que isso tempera a minha relação? Como é que isso me faz? Não consigo enxergar. Tem um sertanejo não, que canta um negocinho, né? Tipo, eu não sei, não ficar falando agora também. Essa playlist foi aprovada pelo pastor. Não, vai te converter. Porque tem uns abençoados que ainda faz, usando meu nome, usa meu nome. Vai te converter. Você viu que o pastor aprovou essa? Vai te converter, abençoado. Fica usando meu nome, esse abençoado. Mas, gente, tem umas coisas que você canta, né? Ali, que fala do amor, de viver junto, né? De caminhar junto, de amar, de ter encontrado o amor da sua vida, beleza. Então, meu amigo, é lógico. E aí, Salomão, ele mesmo ensinou isso, mas ele não fez. Um texto que eu cito direto aqui, Provérbios 4:23. Não é só filme, não é só música não, filme, tudo. Amém, gente? Tudo. Se você não tiver cuidado, você se enche de porcaria. Né? Tem tudo, não é porque está na Netflix. Abençoado, vem cá. Porque botou aqui, não imaginei que isso aqui era no site. Falou que bota, aí você vê lá a sinopse, né? A história do astro do pornô. Alguém pegaram aí, ó? Tá. Não, vou ver aqui, deve ser interessante a vida do astro do pornô. É daí que você também vai tentar administrar a pornografia. Não, só uma pornografiazinha de boa aqui, eu sei, ó. Quem não sabe, não sabe. Quem sabe, sabe. Toca no pai aqui que eu administro. É Salomão. Eu consigo. E você não sabe como aquilo está destruindo o seu coração, os seus sentimentos. Fazendo você se apegar a coisas que não deveria se apegar. Entende? Provérbios 4:23, Salomão diz sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o quê? O teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ele mesmo disse: se tem alguma coisa que eu tenho que proteger, é esse meu coração, porque se ele inclinar, já era. Se ele apaixonar, já era. Se ele ceder, já era. Só Deus para segurar ele. Só o Senhor para segurar meu coração, velho de guerra. É por isso que Davi é chamado, no próprio texto, Deus fala assim: você não teve o coração perfeito como o de Davi. Porque Davi, ele tem essa revelação. Davi, ele chega no Salmo 89, ele fala assim, começa a falar: Senhor, tu me sondas de trás, por diante. Ele vai, sabe de uma? Versículo 6. Essa ciência que o Senhor tem sobre mim é alta demais para mim mesmo. Aleluia. Eu reconheço que o Senhor me conhece mais do que eu me conheço. Eu reconheço que o Senhor é mais competente para lidar comigo mesmo do que eu. Não, mas eu li já o livro Emoções Saudáveis. Eu já li o livro. A gente quer ter um jeito, né, de se achar que a gente aprendeu. Eu fui no curso do coach, do psicólogo, eu aprendi as manhas todas.
E também de curso assim, né? Tome as rédeas da sua vida, né? Tome o controle. Assuma o controle, não assume nada. Você aprende um monte de coisa, chega na hora lá, o coração veio de guerra, fala assim, ó. Vai para o outro lado. Provérbios 21, Deus fala, primeiro versículo: o coração do rei está na mão do Senhor, ele inclina para onde quiser. Porque é fácil. O coração de Faraó. Faraó pensava, Faraó achava que ia fazer, aí Deus dava um toquinho no coração assim, o coração endurecia todo. Ele não conseguia fazer nada. Não conseguia ir para lugar nenhum. Só tem um lugar seguro para o nosso coração: o Senhor. Ou você confia a Ele, ou você confia a você mesmo. Aí é uma escolha sua. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu. Tem uma versão que fala assim, ó: pois dele procede as saídas da vida. Os impulsos que determinarão a tua vida. Ó, as decisões, a força, depende dele. Só tem uma forma dele ficar santo, dele ficar puro, dele ficar alinhado com o Senhor. É pegar o coração e falar: Senhor, eu não mando mais nele. Estou aqui, inclusive para contrariar minha própria vontade. Me dá força para isso. Me dá força. Se o Senhor me empodera, aí Ele faz. Como Jesus fez no Getsemane. Pai, estou angustiado, está doendo, se for possível, entretanto, se faça a tua vontade. O que é que Deus fez? Deus manda um anjo, Deus manda consolo, Deus manda força para Jesus fazer a vontade dEle. E ninguém aqui tem força para contrariar o próprio coração, a não ser que o Senhor te fortaleça. Aí quando você é fraco, você fica forte. Porque quando você é forte, você fica fraco. Paulo fala em 1 Coríntios 12. Quando eu me acho forte, sábio, inteligente, maduro, espertão, eu perco o controle. Aí Paulo fala: para eu não me perder da minha soberba, Deus me esvaziou. Aí quando eu fico fraco, eu fico dependente dele. Aí ele me fala: não é sua força, é minha graça que te basta. Aí o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque se dependesse de mim, eu estava frito, mas é Ele na minha vida. Aí sabe uma coisa que Deus faz? Tem uma frase que eu quero te aconselhar a colocar no seu vocabulário. É o seguinte, ó: apesar de mim, Deus tem feito grandes coisas. Apesar de mim. Quem diz: não, porque eu dou lugar, porque eu sou assim. Não, meu filho, apesar de você, Ele tomou o controle. Ele tomou o vaso e Ele colocou o tesouro no vaso de barro. Ou seja, Jesus morreu na cruz justamente para isso, para perdoar os nossos pecados e nos tornar vasos aptos, não por nossas obras, mas pela obra dele, para receber o tesouro. E a qualidade do vaso de barro não é seu material é barro. A qualidade dele é o que ele carrega dentro dele. É o que você carrega dentro de você. Eu encerro dizendo que é triste. Eu sou teólogo e eu vejo uma discussão teológica da seguinte natureza: será que Salomão foi salvo? Vai chorar. E chorar, você chegar no céu e ele não está lá, e se perguntar: e aí, Pedro, Tiago, cadê Sassá? Eu, rapaz, não soube não. Está aqui não. Tão sábio, mas confiou em si mesmo. Quem for no inferno, por favor, depois manda um recadinho para saber se ele está lá. Estou brincando. Mas é muito triste, gente. Davi, depois do pecado dele, foi restaurado. Ele foi restaurado porque ele era o homem que dizia, e repito:
O teu conhecimento sobre mim mesmo é maior do que eu. Aí como ele termina o Salmo 139, versículo 23 e 24, ele fala assim, ó: já que tu me sondas, aleluia, já que tu me conheces, veja aqui se há em mim alguma coisa que não é boa. Veja aqui se há algum sentimento que o Senhor não aprova. Não quero administrar nada que não seja teu aqui. Veja se há alguma coisa má e me guia no caminho reto. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Fique em pé comigo. Sabe o que acontece? Deus passa os anos com saudade de Davi. Deus fica procurando um novo Davi nos reis, mas não encontra. O homem do coração perfeito para com ele não encontra. Mas eu digo, o coração de Davi não foi perfeito porque ele não pecou. Foi perfeito porque ele entregou o controle. Davi como nenhum outro. Davi ele chega ao ponto uma vez, ele chegou na cidade que ele estava administrando lá, e os inimigos saquearam a cidade, levaram as esposas presas. E é lógico que ele está com raiva, ele está furioso, ele é um homem de guerra, ele é um homem que tem uma ira forte, ele é bravo, ele é valente. Ele está furioso, ele está com uma violenta emoção, toma o coração dele. Ele tem exército para derrotar os inimigos que saquearam o povo, que levaram escravos as pessoas, as esposas deles. O exército está revoltado, mas ele para e fala assim, ó: tá todo, eu estou parafraseando uma ideia, eu sei, tá todo mundo pilhado, eu sei, mas segura a onda. Quem manda na gente é Ele. Ele cheio de emoção, ele segura e fala: Senhor, persigo? Vou atrás? Aleluia. E o Senhor diz: vai. Nós vamos chegar nesse lugar. Nós vamos ser guiados pelo Senhor. Quem não vai nos guiar não são as nossas emoções, não são as nossas paixões, não são os nossos amores, não são os nossos sonhos. Quem vai nos guiar é o Espírito Santo de Deus. A gente vai ser guiado por Ele. Davi, eu tenho certeza que está lá em cima. Não tenho sombra de dúvida. Davi, Deus fala dele o tempo todo depois. E um dia lá, querendo o Senhor, eu vou falar com ele: ô King David. Aí tá pensando, Dioguinho aqui, véio, batendo um papo com o King David. Mas eu queria ver Sassá também. Eu queria tanto ver ele. Mas será que eu vou ver? Não sei. Pela Bíblia ele não se arrepende. Pela Bíblia o coração dele falou mais alto. Escravizou ele. Só Deus sabe. Eu quero te convidar hoje a entregar seu coração ao Senhor. E falar: Senhor, eu não confio mais na minha inteligência, na minha sabedoria, na minha esperteza. Eu quero confiar no Senhor, me guia. Vê se há em mim alguma coisa ruim, renova. Eu não sou sábio como eu pensava. Oh, não seja sábio aos teus próprios olhos. Confia no Senhor. Vamos cantar essa canção? Renova-me. Vai ser só Ele. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Aleluia, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim precisa do Senhor. necessita ser mudado, Senhor.
porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez, renova-me com fé. Renova tudo, Senhor. Mexe em tudo. Vê se há algum caminho mau. Já não quero ser igual. Vê se há um amor que o Senhor não plantou e arranca, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. põe em mim teu coração. Porque tudo Que há dentro de mim necessita do teu toque. necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, nós precisamos muito, Senhor. Nós não queremos ser como Salomão, que pensam que podem administrar o mal, podem brincar com o pecado, podem decidir sem a tua direção. Não nos deixa cair nessa antiga mentira da serpente, de que somos capazes de discernir sem o Senhor. Oh, meu Pai, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os teus pensamentos mais altos do que os nossos. Não nos abandone a nós mesmos, Pai. Pai, não faça como o Senhor fez com os povos que o Senhor disse, que Paulo disse em Romanos 1, que por causa das suas paixões obstinadas, o Senhor os entregou a eles mesmos. O Senhor os entregou às próprias paixões. Não, Senhor, não nos entregue às nossas próprias paixões. Não nos entregue, Senhor, às nossas cobiças. Não nos entregue, Senhor, aos nossos sentimentos. Mas vem com o teu Espírito, Senhor, transformar tudo, alinhar tudo segundo a tua vontade. Mesmo quando tenhamos as melhores intenções, Senhor, que busquemos discernir a tua vontade. Aleluia. Renova o nosso coração, nos liberta de sentimentos que nos escravizam, Senhor. Peça a Ele agora isso. Me liberta, Senhor, de sentimentos que me sabotam, que me escravizam, que sabotam a minha vida, a minha família, o meu casamento, a obra que o Senhor tem na minha vida. Me liberta de sentimentos que aprisionam o meu coração. Como Davi orou, nós oramos: Senhor, restaura em nós um coração puro e nos sustenta com um espírito cheio de vontade, da tua vontade. Põe em mim teu coração. Peça isso a Ele, porque tudo que há dentro de mim não tem nada, Senhor, que precisa do Senhor. necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Diga a Ele que Ele é seu tesouro. Diga: Senhor, me perdoe por colocar meu coração em outra coisa que não o Senhor, por dar acesso a coisas que me desviam da tua vontade. O Senhor é meu tesouro. Diga a Ele: o Senhor é meu tesouro,
Que eu ame o Senhor mais do que qualquer coisa e qualquer pessoa. Que eu ame o Senhor. Senhor, restaure em mim, Pai. Aviva o meu coração no Teu amor, na Tua graça, no Evangelho. Que eu olhe para a cruz e veja que a maior bênção eu já recebi em Jesus o Cristo, que morreu no meu lugar. Eu tenho o Teu amor, eu tenho o Teu Espírito, eu tenho a Tua presença, que nada possa ocupar esse lugar, Senhor.